Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos, primeiramente, o livro Um Fluido Vital chamado Ectoplasma, uma nova proposta de cura, e depois vamos começar Saúde e Ectoplasma. Na verdade, nós estamos em contagem regressiva, 1, 2, 3, 4, 5, com esses 5 episódios. Quando encerrarmos, começamos Saúde e Ectoplasma, ambos do mesmo autor, professor Dr. Mattia Tubino. Hoje nós vamos estudar os diversos corpos do ser humano e sua relação com o ectoplasma. Então vamos lá, sem demora, para o estudo de hoje. Nas páginas antecedentes discorri tanto sobre ectoplasma e, a não ser pelo fato de ter dito que ele é usado em processos de cura e de fenômenos físicos, pouco disse sobre as suas funções. Para explicar melhor a minha ideia sobre o assunto, vou expor alguma coisa sobre os diversos corpos do ser humano. Algumas linhas de pensamento consideram que o ser humano tem vários corpos ou partes. Nestas páginas, para desenvolver o raciocínio, trabalharei com a suposição de existirem 4 corpos, considerarei que o ser humano é em essência um espírito, que é o princípio inteligente do ser, o espírito não tem forma determinada. Considerarei que cada espírito tem um corpo espiritual, também conhecido pelo nome de perispírito ou corpo astral. Admitirei que todos os espíritos encarnados e desencarnados têm um corpo espiritual. O corpo de carne de uma pessoa é cópia do perispírito. No entanto, para promover a ligação entre os corpos de carne e o espiritual, é necessário admitir-se a existência de um outro corpo que só os encarnados possuem. E a este corpo podemos chamar de duplo etéreo, duplo astral ou simplesmente duplo. Se o espírito é o princípio inteligente do ser humano, pode ser feita uma abstração admitindo que ele seja algo não material. No entanto, não é possível fazer esta mesma suposição para o corpo espiritual. Se ele possui forma, é porque é feito de algum tipo de matéria. Não vem ao caso agora que matéria é essa. Contudo, não deve ser feito de ectoplasma, pois nesse caso os espíritos desencarnados não necessitariam dos encarnados para o obterem. Só te lembrando que o ectoplasma é produto de um corpo físico, tá? Só quem produz ectoplasma são os seres vivos, não só o ser humano, todos os seres vivos. Assim, o duplo etéreo, que existe apenas nos encarnados, deve estar relacionado com o ectoplasma. O duplo etéreo é como se fosse o ligador do corpo físico com o corpo perispiritual. No meu ponto de vista, ele é constituído de matéria ectoplásmica obtida dos alimentos introduzidos no corpo físico. Estes alimentos contêm ectoplasma porque eles mesmos possuem o seu duplo, que também é processado num metabolismo paralelo ao do corpo de carne. Deste modo, podemos entender que o fluido acumulado pelas pessoas é aquele excretado pelo seu duplo etéreo, isto é, aquele ectoplasma que não é necessário para a sua própria constituição. Este tipo de raciocínio indica, novamente, a existência de um outro universo material coexistente ao que conhecemos, formado por ectoplasma. Bem interessante essa definição, né? Que o nosso duplo etérico, duplo, é formado de ectoplasma, né? Isso explica muita coisa. Admitir a existência de tais corpos nos permite explicar muitas coisas além do ectoplasma em si. Por exemplo, como se forma o corpo de um ser humano após a concepção, porque a massa amorfa inicial de células se diferencia, originando tecidos e formas adequados. Muitos poderiam argumentar, simplesmente, que a diferenciação celular estaria programada pela genética. Embora não se possa negar a importância do código genético na reprodução e formação de seres vivos, isso não parece suficiente para explicar a formação de um ser humano, na sua complexidade orgânica e mental. A discussão pode ser levada muito adiante, com argumentações vindas de todos os lados. Não seguirei nela, pois o objetivo aqui é outro. Simplesmente assumirei a existência de um corpo etéreo modelador. A ciência não sabe explicar por que as células tronco, né? Ou as células que foram recém-geradas, né? Da união
dos dois gametas masculinos e femininos começam a se multiplicar e de repente uma vira célula de olho, outra vira célula do fígado, outra vira... mas está escrito na genética. Mas todas têm a mesma genética. Por que aquela célula virou um X coisa e a outra não? Então, o professor está dizendo que isso é ordenado, organizado pelo corpo espiritual, né? E pelo duplo. Ao admitirmos a existência de um modelo inicial que oriente os elementos químicos e as moléculas na formação do corpo físico, fica mais fácil de entendermos essa questão. Basta que a matéria densa siga molde já existente. Alguns diriam, então, que o corpo espiritual seria suficiente para desempenhar tal função. Não seria necessário existir o duplo etéreo. Poderia desenvolver uma argumentação mais longa para justificar o duplo. No entanto, não o farei. Basta lembrar que o espírito tem certa liberdade de locomoção durante o sono do corpo físico. Isto é, ele pode se afastar do corpo material levando junto o perispírito. Assim, é válido pensar que exista alguma coisa que faça o papel deste junto ao corpo de carne, nos momentos em que aquele está afastado. Essa coisa seria, justamente, o duplo, que, dirigido mentalmente pelo espírito, através do perispírito, mesmo à distância, age diretamente sobre o organismo físico, administrando-o. É claro que o raciocínio está incompleto. Entretanto, é suficiente tendo em vista a finalidade no momento. Admitindo a existência dos diversos corpos do ser humano, pode-se entender, com mais clareza, como é possível surgirem as doenças por influência da mente. Seu espírito influencia mentalmente o perispírito, que, por sua vez, reflete a sua situação no duplo, e no corpo físico. O perispírito não estará bem se a mente não estiver bem, e nem o duplo, por consequência, o corpo de carne também não. Mas isso é assunto para ser discutido com maiores detalhes em outra oportunidade. Por esta concepção pode-se ter, também, uma ideia, embora incompleta, de como funcionam os remédios homeopáticos. Se toda a matéria contém ectoplasma, pode-se admitir que, pelo processo de preparação dos medicamentos dinamizados, seja liberada parte da matéria ectoplásmica da substância original que servirá de remédio ou princípio ativo na preparação final. Este medicamento atuará sobre o duplo etéreo do doente e, por reflexo, também sobre o corpo físico, restabelecendo a saúde. É claro que, se não houver mudança de atitude mental do doente, poderá ocorrer a recaída ou, mesmo, não haverá a cura. Outras considerações sobre a mente, sobre o remédio homeopático e sobre a cura poderiam ser 56 feitas, mas me deterei neste ponto. Muito interessante, né? Essas ideias são muito interessantes porque nós temos o nosso corpo espiritual, que a nossa alma, né, a nossa essência nunca se separa. Temos o nosso corpo físico, que tem esse corpo como se fosse uma argamassa que gruda, né? Não gruda, porque às vezes o perispírito sai, mas faz a ligação entre o corpo perispiritual e o corpo físico, feito de ectoplasma. E aí levantou uma coisa muito interessante, que a própria homeopatia pode funcionar liberando o ectoplasma e corrigindo os problemas no duplo, e corrigidos os problemas no duplo, se corrigem no corpo físico, mas tem que ter mudança mental, já que as doenças são todas causadas pela nossa mente mesmo, tá? Começam sempre na nossa mente, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde emocional, porque se não cuidar da nossa saúde emocional, seja com psiquiatra, com psicólogo, com terapias até alternativas, pode ser que desenvolvamos doenças mais sérias por causa disso, né? Então que a gente fique muito atento a isso. Beleza? Bacana, né? Eu acho que foram explicações bem interessantes e bem críveis aí. Agora, pense aí você e raciocine a lógica disso tudo, tá? No próximo episódio vamos falar sobre o uso do ectoplasma pelos espíritos, daí a importância de quando fizer a liberação do ectoplasma ser com um pensamento em Deus ou no bem, uma coisa nada estressante, muito tranquila, porque os espíritos conseguem manipular esta substância e às vezes de forma não muito agradável. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença
e até o próximo. Tchau!